Bom, gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre derivadas parciais de segunda ordem, certo? Então veja só um exemplo. Determine as derivadas parciais de segunda ordem da função z, que é igual ao log neperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, logo dá para você perceber que essa função z, que é o log neperiano, ela é uma função composta, né? Porque você tem o log neperiano, né? E dentro do log neperiano você tem uma outra função. Então é uma função composta. Bom, mas se eu quero determinar todas as derivadas parciais de segunda ordem, significa que eu quero derivar a função z com relação a x, né? Então vamos dizer que a primeira função seria a função z, ou seja, derond z, segunda ordem, né? Com relação a x. Isso aqui é derond z, derond x, derond z, derond x, certo? Essa aqui é a primeira que eu devo determinar, né, com relação a x. Então é isso aqui com relação a x. A segunda com relação a y, né? Então é derond z, derond y ao quadrado. E isso vai ser derond y, derond z, derond y. Então esta segunda aqui com relação a y, né? Então com relação a y. Isso aqui são as derivadas parciais de segunda ordem, né? E ainda tem as mistas, vamos chamar aqui de terceira, tá? Terceira que são as mistas. Então, derond ao quadrado z, aí derond x, derond y, isso vai me dar derond x, derond z, derond y, e a segunda mista, derond ao quadrado z, que é derond y, derond x, derond y, derond z, derond x. Essas aqui são as mistas. Tá? E ainda tem um detalhe, por exemplo, se eu estou resolvendo, determinando todas as derivadas parciais da função z, certo? Se eu encontrar as mistas derond z, derond x, derond y igual derond ao quadrado z, derond y, derond x, ou seja, se as mistas forem iguais, então a função z log neperiano de x ao quadrado, no caso essa aqui, né? Mais y ao quadrado, eu posso dizer que ela é contínua, tá? Certo? Então, se as mistas forem iguais no final, eu posso afirmar que a função é uma função contínua. Tá? Bom, então primeiro eu tenho que resolver aqui a primeira, né? Que é com relação a x. Tem que resolver todas. Então, com relação a x, primeiro, derond z, derond x ao quadrado, que é igual a derond x. Isso significa que eu vou derivar duas vezes com relação a x, né? Tá? Da função z. A função z, que é o log neperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu falei para vocês,
esta função é uma função composta. Então, quando eu for derivar d z, d x, significa que eu vou derivar primeiro, né? d x da função do log neperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado, e depois eu vou derivar, né, a interna, que é x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a x. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Mas vamos fazer aqui formalmente, tá? Eu vou dizer que vou chamar de vou chamar x ao quadrado mais y ao quadrado. Significa que quando eu for derivar o log neperiano de né? Coloca assim, d z, d de quando eu for derivar o log neperiano de isso aqui vai me dar isso aqui, ó. Vai me dar d de tá? Do log neperiano de que vai multiplicar d de Eu vou derivar duas vezes, certo? Vou derivar a função e a função que está interna da função, certo? Só que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Significa que eu vou fazer assim, ó. Vai ficar d z, d de Quando eu derivar esta aqui, a derivada do log neperiano de é 1 sobre certo? E a derivada de aqui, no caso, se é x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou derivar com relação a x. Quem? Vou derivar x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ficar aqui d z, d de neste caso aqui, é 1 sobre tá? E aqui a derivada com relação a x vai dar 2x. Então, isso aqui vai me dar 2x sobre certo? Aí eu volto para a variável anterior. Isso significa que eu estou encontrando quem? Estou encontrando d z, d de x, que é igual a 2x. E quem foi que eu chamei de Chamei o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, aqui eu encontrei o d z, d de x. Certo? Bom, mas eu quero encontrar a derivada, segunda derivada, né? D de z com relação a x. Então, já encontrei a primeira, que é d de z, d de x. Tem que derivar mais uma vez aqui. Tá? Então, vou fazer assim, ó. Que d ao quadrado z, d de x ao quadrado, que é isso aqui que eu quero encontrar, vai ser o d de x, de d de z, d de y, que foi isso aqui que eu encontrei. Tá? Então, eu tenho que derivar mais uma vez quem? O 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tem que derivar mais uma vez isso aqui. Bom, como eu tenho um quociente aqui, o que eu posso fazer? Se eu vou derivar mais uma vez, eu vou ter que aplicar aqui a regra do quociente, né? O que é a regra do quociente? É a derivada da primeira multiplicado pela segunda, menos a primeira multiplicado pela derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Então, vai ficar assim, ó. A derivada da primeira, esta aqui é a primeira, né? Multiplicado pela segunda, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos a primeira, multiplicado pela derivada da segunda. Tudo isso com relação a x. E tudo isso dividido pela segunda
ao quadrado. Bom, então vamos desenvolver isso aqui, tá? Vou botar para cá, tá? Então, a derivada da primeira vai dar 2, né? Com relação a x dá 2. E vai multiplicar a segunda. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos a primeira, que vai multiplicar a derivada da segunda com relação a x. Então, a derivada desta segunda com relação a x vai dar apenas 2x, porque o y se torna uma constante e a derivada da constante é zero. E tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar 2x quadrado mais 2y ao quadrado menos, aqui vai dar 4x ao quadrado, certo? Dividido pela segunda ao quadrado, que é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui, se eu for resolver aqui, né? 2x ao quadrado menos 4y ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Tá? Significa que eu achei aqui que o derrom de z, derrom de x ao quadrado, é igual a menos 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Bom, agora eu devo encontrar a segunda derivada parcial, né, da função z com relação a y, né? Sabemos que a função z ela é o log neperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é uma função composta. Então, eu devo fazer a derivada com relação a y. Então, vou encontrar primeiro esta aqui, para poder derivar a segunda vez. Então, derrom de z, derrom de y, eu vou ter que, como é uma função composta, eu tenho que derivar a função, né? E depois derivar a interna dela. Então, vai ser, se eu chamar u igual a x ao quadrado, y ao quadrado, né? Eu vou derivar aqui, ó, derrom, colocar aqui derrom de y, tá? Mas que na verdade é o log neperiano de u multiplicado por derrom de y da função u. Mas quem é u? É x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Tá? Vou repetir aqui, tá? Então, derrom de z, derrom de y é igual. Quando eu derivar isso aqui, no caso, em função de u, né? O log neperiano de u é 1 sobre u, tá? E a derivada de u com relação a y vai ficar assim, derrom de y, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu resolver essa derivada aqui, eu vou ter derrom de z, derrom de y, igual a 1 sobre u. E a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a y vai dar 2y. Voltar para cá. Significa que a derivada parcial de z com relação a y, ela vai dar 1 vezes 2y, vai dar 2y. E quem for que eu chamei de u foi do x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, tem aqui a derivada, né, parcial de z com relação a y, que é esta primeira aqui.
Só que eu tenho que derivar mais uma vez, certo? Então, se eu quero encontrar d-ronde ao quadrado z, d-ronde y ao quadrado, isso aqui vai ser d-ronde y, de quem? De d-ronde z, d-ronde y, que foi isso aqui que eu encontrei. Que é 2y x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Não esqueçam que agora esta minha função aqui, eu vou ter que aplicar aqui uma regra de derivação, que é a regra do quociente. Tá? Nessa regra do quociente, o que eu vou fazer? Vou derivar a primeira com relação a y, né? A primeira é 2y multiplicado pela segunda, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos a primeira, que é 2y, multiplicado pela derivada da segunda, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Então vamos para cá agora. Então vamos aqui, olha. A derivada da primeira vai dar 2. Então, d-ronde ao quadrado z, d-ronde y ao quadrado, aqui a derivada da primeira vai dar 2, que vai multiplicar a segunda, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos a primeira, que vai multiplicar a derivada da segunda. Nesse caso aqui, a derivada da segunda vai dar 2y, né? Porque x ao quadrado se torna constante, vai dar zero. Então, vai dar 2y. E tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Bom, continuando aqui, vai dar 2x, né? 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, menos, quando eu multiplicar aqui, eu vou ter menos 4y ao quadrado, dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Então, o resultado vai dar isso aqui, ó. Vai dar d-ronde ao quadrado z, d-ronde y ao quadrado, vai ser igual. Quando eu faço, aqui vai dar 2x ao quadrado, e quando eu faço essa soma aqui, né? 2y ao quadrado menos 4y ao quadrado, toda a diferença também é uma soma. Isso vai me dar menos 2y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado Pronto. Então, encontrei aqui a segunda derivada parcial, né, de segunda ordem com relação a y. Bom, e agora vamos ver as mistas, né, que a terceira derivada. Então, as mistas, eu quero encontrar d-ronde ao quadrado z, d-ronde x, d-ronde y. Isso vai ser d-ronde x e d-ronde z, d-ronde y, certo? Bom, então basta eu substituir agora, porque eu já encontrei d-ronde z, d-ronde y, né? D-ronde z, d-ronde y foi esta aqui que eu encontrei, né? Essa bem aqui, ó, tá? Essa aqui. Então vai ficar d-ronde x e d-ronde z, d-ronde y, que é 2x ou 2y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Aí aqui eu vou aplicar novamente, né? Vou aplicar novamente aqui a regra da derivada, que é a regra do quociente. Seria a derivada da primeira, no caso com relação a x, né?
multiplicado pela segunda menos a primeira multiplicado pela derivada da segunda, mas com relação a x, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. E tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, que é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Bom, tem um caso interessante aqui. Quando eu derivo a primeira, que é 2y, com relação a x, vai dar zero, né? Certo? Porque é como se fosse a derivada da constante. Aqui não tem nenhum x, então ela é constante. Se eu estou derivando com relação a x, então ela é zero. Multiplicado pela segunda, isso aqui vai dar tudo zero. Então vai sobrar apenas isso aqui, ó. Significa que d ronde ao quadrado z, d ronde x, d ronde y, que é a primeira mista, né? Vai sobrar menos 2y, e essa derivada de 2x ao quadrado, ou de x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a x, né? Aqui vai dar 2x, dividido pela segunda ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Então, d ronde ao quadrado z, d ronde x, d ronde y, vai dar menos, multiplicando aqui, né? Dá menos 4y vezes x, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? Essa é a primeira mista. Vamos ver a segunda mista agora. A segunda mista, que é d ronde z, d ronde y, d ronde x, vai ser igual a d ronde z, d ronde y, aí d ronde z, d ronde x. Isso aqui é nada mais do que d ronde x, d ronde y, né, aqui, e d ronde z, d ronde x, foi que eu encontrei anteriormente, né, que ela é 2x, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, eu vou derivar mais uma vez aqui, né, esta função. E agora com relação a y. Então, vai ficar d ronde y, vai derivar a primeira, que é 2x, multiplicado pela segunda, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos a primeira, que é 2x, multiplicado pela derivada da segunda com relação a y, e a segunda, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. E tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Certo? Bom, continuando aqui, nós vamos ter que d ronde ao quadrado z, d ronde y, d ronde x, vai ser igual. A derivada da primeira aqui, olha, com relação a y, ela é zero, porque aqui é um x, né? E multiplicado pela segunda, isso aqui vai dar tudo zero. Vai sobrar apenas menos 2x, e essa derivada aqui, a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a y, vai dar 2y, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Certo? Eu posso multiplicar aqui, né? Que vai dar menos 4. X vezes y é a mesma coisa que y vezes x, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Significa que d ronde z, d ronde y, d ronde x é igual a menos 4yx dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? E dá para você notar que esta mista aqui
ela deu igual a esta aqui, né? Certo? As duas são iguais. Então eu posso concluir que derrom de z, derrom de x, derrom de y é igual a derrom de z, derrom de y, derrom de x. As duas são iguais. Então, a função z igual ao log neperiano de x ao quadrado mais y ao quadrado, ela é contínua.